Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriele e eu sou estudante do curso de Letras da UEM e eu tô aqui para ajudar vocês com o conteúdo que é cobrado na prova de literatura do PAS-UEM. Bom, na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre o Sermão do Bom Ladrão, do Padre Antônio Vieira. Antes da gente falar sobre o Sermão do Bom Ladrão, a gente precisa falar um pouco sobre o período no qual o Padre Antônio Vieira viveu e como esse período acabou influenciando na vida e na obra desse autor. E falar sobre o Padre Antônio Vieira é falar sobre o período barroco. Então vamos falar um pouquinho sobre o contexto histórico dessa época. Durante o período do Renascimento, que foi anterior ao período do Barroco, uma das ideias que ganhou muita força foi a Reforma Protestante. E nesse movimento, os dogmas e os conceitos defendidos pela Igreja Católica começaram a ser contestados. E no ano de 1517, a Reforma divide a Igreja entre católicos e protestantes. E o Barroco surge no momento em que a Igreja Católica está fazendo de tudo para recuperar a influência e o poder sobre a sociedade. E no ano de 1540 é fundada a Companhia de Jesus, que promovia a catequização dos índios. E no ano de 1563, a Igreja Católica dá início ao movimento chamado de Contra-Reforma Protestante. No Brasil, o Barroco foi trazido por intermédio dos jesuítas, e a vida social e econômica do país era organizada em função de pequenos núcleos econômicos. Foi a partir do século XVII que o Barroco começou a se espalhar para os grandes centros, especialmente na Bahia, por meio da construção de igrejas. Bom, e já que estamos falando em igrejas, eu trouxe a imagem da igreja do São Francisco, que fica em Salvador, na Bahia. E é importante a gente ressaltar que a arquitetura barroca, ela foi uma das principais manifestações da Contra-Reforma Católica através da arte. E para os arquitetos barrocos, as construções, os edifícios eram uma espécie de escultura. Então, eles utilizavam muito a extravagância por meio da utilização do ouro, a mistura entre pintura e escultura, além da riqueza de detalhes e o ornamento todo, né? E pensar no barroco brasileiro é pensar em Padre Antônio Vieira. Esse autor ficou conhecido por meio das suas cartas e principalmente por meio dos seus sermões. Então, Vieira, ele nasceu em Portugal, mas ele viveu boa parte de sua vida aqui no Brasil. E pensando nos textos, a estrutura é geralmente em prosa, ou seja, os textos são divididos em parágrafos. E por produzir muitos sermões, a escrita do Padre Antônio Vieira era conceptista, ou seja, o autor utilizava o jogo de ideias para utilizar argumentações a fim de convencer o leitor, ou no caso, né, do sermão, o ouvinte, das ideias que ele estava pregando. Agora, uma coisa muito importante para quem vai realizar a prova do PAS-UEM é estar atento à edição solicitada pela universidade. Então, eu deixei aqui para vocês o nome do livro com a edição e o ano solicitado pela UEM. Então, estão reunidos neste livro o Sermão da Sexagésima, o Sermão pelo Bom Sucesso das Armas de Portugal contra as de Holanda e o Sermão do Bom Ladrão, que a gente vai analisar durante essa aula. Agora nós temos um breve resumo a respeito do Sermão do Bom Ladrão. Bom, esse sermão ele foi pregado na Capela da Misericórdia em Lisboa no ano de 1655. E o texto, o sermão, trata especificamente de uma dura crítica à corrupção do governo em geral e também ao princípio da restituição daquilo que foi roubado ou adquirido de forma ilícita. Então, o que vai acontecer durante o sermão? O Padre Antônio Vieira, ele vai apresentar diferentes tipos e níveis de ladrões e quais eram as obrigações daqueles que roubavam com relação à restituição daquilo que foi roubado. E, de acordo com o padre, o problema é ainda mais grave quando o ladrão em questão é o príncipe do povo, são os governantes, porque na teoria seriam as pessoas que deveriam promover a honestidade, deveriam proteger a população, mas ao mesmo tempo são as que mais produzem danos à sociedade.
E para defender a ideia de que o que está sendo roubado precisa ser restituído, o Padre Antônio Vieira vai utilizar muitas passagens bíblicas, histórias e também exemplos do próprio Cristo e também de Deus. Mas afinal, o que é um sermão? Bom, o sermão é um texto de caráter religioso, escrito em prosa, que tinha a finalidade não apenas de ser escrito para ser lido, mas principalmente para se tornar um discurso. Então, esse tipo de texto, na verdade, ele era produzido para ser pregado, para ser falado. O sermão, portanto, é um discurso religioso com a temática cristã e, além disso, a gente vai ter, dentro do sermão, uma característica muito barroca, que é o caráter cíclico. Ou seja, você vai perceber ao ler os textos do Padre Antônio Vieira que o tempo todo ele fica voltando, ele fica repetindo as mesmas ideias. Então a gente tem esse caráter cíclico, que parece que realmente é uma repetição. Isso acontece porque o objetivo é que o texto seja ouvido, como numa espécie de palestra ou pregação. E a pessoa que está nessa posição de dar a palestra ou fazer a pregação, ela realmente vai ter um momento de repetição das ideias para que aquilo fique gravado na memória de quem ouve e também para dar ênfase naquilo que está sendo dito. Então, esse caráter cíclico e a repetição é uma das marcas mais perceptíveis nos sermões do Padre Antônio Vieira. E agora vamos dar uma olhada em como se constrói a estrutura de um sermão. Bom, em primeiro lugar, a primeira parte se chama exórdio. E esse é o momento no qual o pregador começa a expor o tema que vai ser pregado e as ideias que serão defendidas. Bom, e a gente tem o seguinte trecho que mostra essa parte dentro do Sermão do Bom Ladrão, que diz assim: Este sermão que hoje se prega na misericórdia de Lisboa, quisera eu que o que hoje determino pregar chegar a todos os reis. Todos devem imitar ao Rei dos Reis. Todos têm muito que aprender nesta última ação de sua vida. Pediu o bom ladrão que se lembrasse dele no seu reino. E aqui nesse trecho a gente consegue perceber que Vieira faz a introdução do sermão. A segunda parte é chamada de invocação, e é o momento no qual o pregador pede o auxílio divino de algum ser divino para expor as suas ideias. E observe o trecho. Diz assim: Isto é o que hei de pregar, Ave Maria. Então, nesse trecho, a gente consegue perceber que o Padre Antônio Vieira pediu o auxílio da Ave Maria para expor suas ideias no Sermão do Bom Ladrão. E a terceira parte do sermão é chamada de confirmação, e é nesse momento que acontece o desenvolvimento e a exposição do tema, e para isso o autor pode usar alegorias, sentenças e exemplos. Aqui, o trecho que eu selecionei para vocês é a história de um encontro inusitado entre um pirata e o Alexandre o Grande. E o pirata diz para o Alexandre o Grande, né? Basta, Senhor, que eu porque roubo em uma barca sou ladrão, e vós porque roubais em uma armada sois imperador? O roubar com pouco poder faz os piratas, o roubar com muito os Alexandres. E nessa parte a gente pode ver com clareza essa distinção que o Padre Antônio Vieira quer mostrar entre os tipos e os níveis de ladrões. Não é porque o Alexandre o Grande é conhecido como um grande conquistador que ele deixa de praticar roubos também. E por último, nós temos a peroração, e é o momento da conclusão. Nessa parte, o pregador ele vai recapitular tudo aquilo que foi dito e ele termina com um desfecho que acaba incentivando os fiéis a seguirem os mandamentos bíblicos. Então, Vieira diz o seguinte: Tenho acabado, senhores, o meu discurso e parece-me demonstrado o que prometi, de que não estou arrependido. Acabemos de ter fé, acabemos de crer que há inferno, acabemos de entender que sem restituição ninguém se pode salvar. E com isso, Vieira termina o seu sermão ressaltando a importância de se preservar o princípio da restituição. Oi, pessoal. Eu sou Ana Paula, também graduanda em Letras, e junto à professora Gabriele, eu vou dar sequência à análise do Sermão do Bom Ladrão de Padre Antônio Vieira e depois, quando a professora Gabriele retomar a sua aula, na parte de música, vamos ter uma participação especial do músico Édipo Leandro Ferreira, graduado em composição pela Universidade Estadual
de Maringá e também em Regência. Então ele vai falar a respeito da música barroca com vocês. Agora nós vamos falar mais a respeito, mais profundamente, fazer uma análise do Sermão do Bom Ladrão. Então, no link que vocês receberam, vocês vão clicar aqui e vai aparecer os slides que nós vamos acompanhar para fazer a análise e vocês vão baixar para visualizarem melhor. Então, eu já baixei e vamos fazer a análise. Vamos falar um pouco a respeito do que acontece ao longo do Sermão do Bom Ladrão. Inicialmente, o Padre Antônio Vieira fundamenta esse sermão no texto da Bíblia Sagrada que se encontra no Evangelho segundo Lucas, capítulo 23, no verso 42. Esse texto bíblico faz referência ao momento em que Jesus Cristo está na cruz, tendo um ladrão crucificado à sua direita e outro à sua esquerda. Um dos ladrões que estava sendo crucificado e que se arrependeu de seus pecados, Vieira chama de o bom ladrão. Vamos ver esse trecho do capítulo 1. Está aqui no slide. Uma das coisas que diz o texto é que foram sentenciados em Jerusalém 2 ladrões, e ambos condenados, ambos executados, ambos crucificados e mortos, sem lhes valer procurador nem embargos. Percebe-se neste trecho do capítulo 1 que Vieira utiliza repetidas vezes a palavra ambos para se referir aos ladrões e, em seguida, usa os termos condenados, executados, crucificados e mortos. Observe que estas palavras têm entre si ideias semelhantes, pois todas carregam o sentido de que os ladrões foram castigados e mortos, além de fazerem uma espécie de progressão, de gradação do estado, da condição deles. E vê-se então o uso da figura de linguagem conhecida como paralelismo, especialmente pela palavra que precede cada uma dessas que foi lida agora, a palavra ambos. Podemos dizer que há paralelismo quando existe um encadeamento harmonioso e lógico entre as diferentes partes da oração e do texto. Então, assim, para haver paralelismo, é necessário que exista correspondência e semelhança entre 2 ou mais palavras, ideias ou termos que possam ser comparados entre si, que é o que acontece neste trecho e que fica bem enfatizado com a palavra ambos. E como já dissemos anteriormente, a temática central do sermão é a defesa do princípio da restituição. E para falar sobre o assunto, o autor apresenta os diferentes tipos e níveis de ladrões e suas respectivas obrigações em termos de restituição. No trecho a seguir, vemos a dedicação do autor em expor os fatos. Os ladrões, esse trecho que eu vou ler aqui, ele está na parte 2 do Sermão do Bom Ladrão. Os ladrões são os que levam consigo os reis ao inferno. E, se isto é assim, como logo mostrarei com evidência, então podemos perceber na escrita do jesuíta um forte caráter conceptista. O conceptismo é uma linha do barroco que nada mais é do que um jogo de ideias, ou seja, textos conceptistas são textos marcados pela argumentação. Assim, as evidências citadas ao longo do sermão de que é necessário restituir o que foi roubado têm como base o jogo argumentativo. E neste trecho, nós vamos acompanhar aqui, Vieira traz a seguinte história. Conta-se que Alexandre o Grande navegava uma poderosa armada pelo mar Eritreu a conquistar a Índia e foi trazido à sua presença um pirata que por ali andava roubando os pescadores. Alexandre repreendeu muito por andar em tão mau ofício. Porém, o pirata, que não era medroso, respondeu assim, que é o trecho que está aqui no slide.
Basta, Senhor, que eu, porque roubo em uma barca, sou ladrão, e vós, porque roubais em uma armada, sois imperador? Assim é. O roubar pouco é culpa, o roubar muito é grandeza. O roubar com pouco poder faz os piratas, o roubar com muito os Alexandres. Então, esse trecho que eu recitei para vocês está na parte 4 do Sermão do Bom Ladrão. E percebemos que ao longo do Sermão do Bom Ladrão, Padre Antônio Vieira se posiciona contra a roubalheira dos funcionários, governantes, ministros e autoridades políticas, econômicas de sua época que se valiam de sua posição no Império Português. Durante o sermão, o padre mostra uma postura ética contrária à corrupção que já existia no sistema colonial. Então, a argumentação de Vieira focaliza a importância da restituição para que os ladrões que têm com o que restituir possam ir ao paraíso, herdar a vida eterna. E para dar consistência ao seu discurso, ele cita uma afirmação de Santo Agostinho, segundo o qual, que é aqui, está citada, está colocada aqui no slide, citação da parte 3 do Sermão do Bom Ladrão. Com palavras tiradas de Santo Agostinho, que são estas: se o alheio que se tomou ou retém se pode restituir e não se restitui, a penitência deste e dos outros pecados não é verdadeira penitência, senão simulada e fingida, porque se não perdoa o pecado, sem se restituir o roubado, quando quem o roubou tem possibilidade de o restituir. Então, citar alguém de renome dá força argumentativa ao conceito defendido durante o sermão. E ao diferenciar os tipos de ladrões, Vieira chega à conclusão de que aqueles que não possuíam bens ficariam isentos da obrigação de restituição. Podemos ver isso quando nós acompanhamos nesse slide aqui, este outro trecho da parte 3, que diz assim: como ambos saíram do naufrágio desta vida despidos e pegados a um pau, só esta sua extrema pobreza os podia absolver dos latrocínios que tinham cometido, porque, impossibilitados a restituição, ficavam desobrigados dela. Então, para ilustrar a ideia de que os ladrões morreram sem ter bem material algum, o autor diz, como a gente destacou aqui em negrito, saíram do naufrágio desta vida despidos e pegados a um pau. Então é possível notar que o padre Antônio Vieira utilizou o recurso da metáfora para produzir um sentido figurado por meio da comparação entre a vida e o naufrágio. E Vieira compara o bom ladrão com outro personagem bíblico, Zaqueu. E Zaqueu era o chefe dos publicanos, segundo relata a história bíblica, ou seja, o chefe dos cobradores de impostos da época de Jesus Cristo. E ele era considerado como se fosse, para a gente entender, para a gente trazer um pouco para a nossa realidade, ele era considerado o pior político corrupto existente da época. Como se fosse para nós hoje isso, né? Mas Zaqueu era chefe dos publicanos e depois de ouvir a mensagem de Jesus, o publicano se dispôs a dar aos pobres metade dos seus bens e se houvesse defraudado alguém, roubado alguém, ele se propôs a restituir 4 vezes mais a que qualquer tenha defraudado. Então, no trecho, esse trecho aqui da parte 3, vamos ler primeiro? Porque este mesmo Zaqueu, como cabeça de publicanos, princeps publicanorum. Então, neste trecho, Vieira o define como cabeça de publicanos, ou seja, como ocupante da posição mais alta entre os cobradores de impostos. E podemos perceber a presença da figura de linguagem chamada perífrase. A perífrase é uma expressão que designa um ser
por meio de alguma de suas características ou atributos, neste caso, o ser chefe, cabeça dos publicanos. O mesmo se vê nesse trecho aqui deste slide, que corresponde a um trecho da parte 4 do sermão, que diz assim: Santo Tomás, o mesmo doutor angélico, o príncipe dos teólogos, santo doutor. E neste fragmento há a descrição de São Tomás como sendo doutor angélico, príncipe dos teólogos e santo doutor, ou seja, várias imagens de uma mesma pessoa. E dando continuidade então ao sermão, Vieira afirma que não só os súditos devem devolver o alheio, mas também os governantes. Ou seja, a restituição vale para todos. A segunda coisa que suponho com a mesma certeza é que a restituição do alheio, sob pena da salvação, não só obriga aos súditos e particulares, senão também aos cetros e às coroas. Cuidam ou devem cuidar alguns príncipes que, assim como são superiores a todos, assim são senhores de tudo, e é engano. A lei da restituição é lei natural e lei divina, enquanto lei natural obriga os reis, porque a natureza fez iguais a todos, enquanto lei divina também os obriga, porque Deus, que os fez maiores que os outros, é maior que eles. Então, este trecho da parte 4 do sermão, de acordo com a autora, que os ladrões que fazem parte do povo e os ladrões que fazem parte do governo, da realeza, estão debaixo do mesmo princípio de restituição. E o padre Antônio Vieira utiliza o paralelismo novamente para descrever o modo pelo qual os governantes praticavam seus furtos. Nós podemos ver isso aqui, principalmente nessas partes destacadas aqui em negrito. Então, para nós acelerarmos um pouquinho, eu vou ler somente essas partes destacadas, tá bom? Furtam pelo modo imperativo, furtam pelo modo mandativo, furtam pelo modo optativo, furtam pelo modo conjuntivo, furtam pelo modo potencial, furtam pelo modo permissivo, furtam pelo modo infinitivo. Ou seja, esse paralelismo, tá bem destacado pelo furtam pelo modo. Então, nós podemos ver de uma maneira bem destacada o que é o paralelismo numa obra. Então, esse trecho ele está na parte 9 do sermão. E, por fim, nós vemos um clamor de Vieira a Deus para que, pelo exemplo de Jesus, os ladrões e reis, na verdade, que eles pratiquem o princípio da restituição com o propósito de serem salvos. Rei dos reis e Senhor dos senhores, que morrestes entre ladrões para pagar o furto do primeiro ladrão, e o primeiro a quem prometestes o paraíso foi outro ladrão, para que os ladrões e os reis se salvem. Ensinai com vosso exemplo e inspirai com vossa graça todos os reis que, não elegendo, nem dissimulando, nem consentindo, nem aumentando ladrões, de tal maneira impidam os furtos futuros e façam restituir os passados que, em lugar de os ladrões os levarem consigo, como levam ao inferno, levem eles consigo os ladrões ao paraíso, como vós fizestes hoje. Odimecum eris in paradiso. Parte 14 do Sermão do Bom Ladrão. E além disso, é possível notar a relação, então aqui, entre ideias opostas, ladrões e reis, inferno e paraíso. Neste caso, percebemos a presença de antíteses e paradoxos, figuras de linguagem que tratam de conceitos e qualidades contraditórias próprias do período no qual o padre Antônio Vieira produziu seus sermões.
Bom, e nessa imagem de uma escultura barroca, a gente pode perceber porque esse tipo de arte, né, desse período, é reconhecida pelos seus detalhes, pela sua exuberância e muitas vezes até pelo seu exagero. Bom, e as obras desse período, elas estão fortemente ligadas e relacionadas com o contexto histórico. Então, as obras incluem sobretudo os temas religiosos, por estarem ligadas ao período da Contra-Reforma. E nessas esculturas a gente pode perceber também a riqueza de detalhes e de formas. Além disso, a gente também tem expressões dramáticas das personagens retratadas e uma preferência pelas curvas e contornos em detrimento daquelas figuras mais geométricas e retas. Essas características são observadas também na arquitetura barroca. Então, as igrejas católicas do período também possuíam essas características. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Édipo, fui convidado aí pela Ana, pela Gabi, para falar um pouquinho para vocês a respeito do barroco, né? Especialmente da música barroca. Bom, eu vou dar umas pinceladas em algumas coisas aqui de maneira bem breve, bem sucinta. Vamos ouvir algumas músicas aqui, vai ser bem legal. 4 países principais, né, foram o palco aí desse cenário. Tá? Nós tivemos o barroco italiano, com esses compositores aqui. Monteverdi, né, bem no comecinho, no ano de 1600, foi um dos maiores compositores, é muito importante a obra dele. Já nós vamos ver por quê. O Arcangelo Corelli, Scarlatti, Vivaldi, que a gente vai ouvir uma obra dele, e o Domenico Scarlatti, né? Então aqui pela linha do tempo aqui vocês conseguem ver. Na Alemanha nós temos os outros compositores, Schütz, Bach e Handel. França, Lully, Couperin, Rameau, e na Inglaterra, Purcell, né? Então, aqui dá para ter mais ou menos um panorama. Vou dar uma pincelada também sobre o barroco no Brasil. No Brasil, isso acontece de uma maneira bem mais tardia do que isso aqui. Vamos dizer que no Brasil a coisa começa mais ou menos por aqui, ó, no ano de 1700, né? Até um pouquinho depois. Né, as principais. Então já é uma mistura da música barroca junto com o próximo movimento que viria, que seria o rococó, o classicismo. Bom, o barroco, o que se precisa saber em barroco? Né, barroco todo mundo já sabe que é aquele negócio extremamente rebuscado, cheio de ornamentações, algo exagerado, né, conceitos de contrastes claro e escuro. Então o barroco é algo que ele predominou na arquitetura, nas artes plásticas, em todos os segmentos, inclusive na música, né? No barroco nós temos algumas coisas muito importantes que diferem totalmente do estilo anterior, né, que era a música renascentista aí do ano 1500 e tal. No barroco começou a surgir a ópera, né? Uma grande forma. No barroco a gente começou a ter formas musicais diferentes daquelas da Idade Média. No barroco, a afinação dos instrumentos foi elevada, ela passou por um processo de transformação, a harmonia da música, né, que é como os sons se combinam, né, quem de vocês estuda música vai saber o que eu estou falando. A harmonia da música passou por um processo de transformação, ela foi bastante modificada, e até também houve novas possibilidades até pelo avanço da construção dos instrumentos, né? Os instrumentos musicais aí do barroco já eram muito melhor construídos do que do período anterior, então isso possibilitou outras coisas. Então, falou em barroco, nós temos que lembrar das grandes formas do barroco, tá? Né? Então as grandes formas musicais, sonata, ópera, oratório, concerto, elas se solidificam. E a orquestra também, os grupos de músico, deixa de ser apenas para acompanhar cantores ou algo assim, até mesmo de diversão, e passa a se tornar algo mais sério, né? Bom, uma das músicas, acho que acredito aí, das obras mais conhecidas do período barroco é As Quatro Estações, né? Ela é para um grupo de câmara, um grupo de cordas, né? Veja que interessante aquilo que eu já tinha falado para vocês. Né, o grupo de cordas, o grupo de câmara, né, um grupo feito para tocar em uma pequena câmara, né, por isso que chama música de câmara, né, só de violinos, violas, violoncelos, né. Então vamos ouvir um pouquinho, vamos ouvir alguns conceitos aqui do barroco dentro dessa obra, tá?
Legal, mas o Édipo, o que tem de rebuscado nisso daí? Uma melodia simples dessa, né? A simplicidade da vida no campo, né? Mas olha só o conceito de claro e escuro, né? Já até aqui no próprio teatro o pessoal já fez uma iluminação aqui, né, para tentar mostrar isso. Olha que legal. A música vai começar forte, depois ela vai para um trecho mais fraquinho. Olha lá. Agora vai diminuir, ó. Olha o contraste. Agora volta. Conclui. Fazendo outro contraste. Agora vamos observar os ornamentos. Aquela questão que fala que o barroco é todo ornamentado. Olha isso na música. Ele vai tentar imitar o quê? O canto dos passarinhos com os violinos. Só que ele não faz isso de uma maneira muito simples. Vai aparecer um violino fazendo trinados, que é quando são notas bem rápidas, né? É igual quando você chega num bosque e tem aquele monte de passarinho cantando. Olha que legal. Outro passarinho, ó. Olha esse aqui. Então vocês perceberam essa ornamentação? Então fica aí uma dica aí para vocês escutarem, né? Vocês entram aí no Google, né? No santo Google aí, digita lá as 4 estações, né? Vivaldi. Aí vai aparecer essa obra aí para vocês ouvirem. Eu acho que vale muito a pena mesmo. É algo assim que a gente cresce, né? A música vem para nos fazer crescer, vem para nos trazer muitas coisas boas. Bom, e se no período barroco a gente tem a dualidade entre a fé versus a razão, na literatura algumas dualidades também vão estar presentes. Por exemplo, como a fé versus a razão, o bem versus o mal, o claro versus o escuro, e além disso a gente também tem as tensões entre as ideias do período. Além disso, a gente tem 2 correntes diferentes, o cultismo e o conceptismo. O cultismo tem a ver com um jogo de palavras, então são os textos nos quais a gente encontra rimas, a gente encontra sinônimos, antônimos, a grafia e etc. Já no conceptismo, como já falamos hoje, trata-se do jogo de ideias. Então, dentro do conceptismo, a gente vai encontrar uma escrita baseada na argumentação e também na tentativa de convencimento. E ao falar das características presentes na obra do barroco, a gente precisa falar também sobre a presença das figuras de linguagem. Então, é muito comum encontrar nas obras desse período a presença de antíteses, paradoxos, metáforas, hipérboles e hipérbatos. E por fim, nós selecionamos uma questão sobre o Sermão do Bom Ladrão que caiu no Paz UEM no ano de 2012. Acompanhe a leitura a seguir. E diz assim: leia atentamente o fragmento do Sermão do Bom Ladrão do Padre Antônio Vieira e assinale as alternativas corretas. E o trecho é o seguinte: assim é, o roubar pouco é culpa, o roubar muito é grandeza, o roubar com pouco poder faz os piratas, o roubar com muito os Alexandres. O ladrão que furta para comer não vai nem leva ao inferno. Os que não só vão, mas levam, de que eu trato, são os ladrões de maior calibre e de mais alta esfera, os quais, debaixo do mesmo nome e do mesmo predicamento, distinguem muito bem São Basílio Magno. Não só ladrões, diz o santo. Os que cortam bolsas ou espreitam os que vão se banhar para lhes colher a roupa. Os ladrões que mais própria e dignamente merecem este título são aqueles a quem os reis encomendam os exércitos e legiões, ou o governo das províncias, ou a administração das cidades, os quais, já com manha, já com força, roubam e despojam os povos. E logo após esse trecho, nós temos a referência bibliográfica, então fiquem atentos que precisa ser essa edição, né, do livro, e
Em seguida, a gente tem o vocabulário. Caso você não conheça alguma dessas palavras, a gente tem a palavra e o significado. Então, vamos analisar agora quais são as alternativas que a questão propõe acerca desse trecho que acabamos de ler. A alternativa 01 diz assim: Padre Antônio Vieira, autor de sermões em estilo barroco conceptista, foi o que produziu com grande talento e retórica jesuítica para expressar ideias e conceitos. Sua obra pertence ao barroco e recria com um estilo expressivo a realidade política e religiosa de seu tempo. Então é importante ficar atento às informações que a alternativa nos dá. Por exemplo, nessa alternativa 01, nós temos as seguintes informações. Primeiro, que o autor faz parte e tem um estilo barroco conceptista, e ao longo dessa aula a gente pode ver que isso é verdadeiro. Segunda coisa, que ele expressa ideias e conceitos através desse estilo conceptista, e isso também é verdadeiro. Uma outra informação, que a obra pertence ao barroco, como vimos durante toda essa aula, sim, isso também é verdadeiro. E por último, que o autor mostra também essa realidade política e religiosa de seu tempo. Então, a gente pode concluir que a alternativa 01 está correta. Agora, a alternativa 02 diz assim: no fragmento selecionado, Vieira critica o pensamento de São Basílio Magno sobre as penalidades sofridas pelos ladrões de sua época. Então, o que a gente pode ver nessa alternativa é que ela está afirmando que o Padre Antônio Vieira critica a posição de São Basílio Magno. Mas então vamos voltar para aquele trecho para ver se isso se confirma ou não. Então, de volta ao trecho que a gente leu, na parte onde o Padre Antônio Vieira cita o São Basílio Magno, antes de trazer aqui a ideia, desse santo, ele diz assim: como distingue muito bem São Basílio Magno. Então, a gente pode perceber que a alternativa 02 está incorreta, porque o Padre Antônio Vieira não critica, pelo contrário, ele traz a ideia desse santo para comprovar aquilo que ele já está defendendo. Agora, a alternativa 04 diz assim: nesse sermão, Vieira condena apenas os ladrões da máquina administrativa do governo de Portugal para enriquecer e absorver os ladrões de pequenos furtos. Num primeiro momento, a gente pode até pensar que a alternativa 04 seja correta pelo fato do Padre Antônio Vieira ressaltar muito durante o sermão que os governantes são os grandes ladrões. Porém, o Padre Antônio Vieira não defende nenhum tipo de furto e, acima de tudo, ele defende o princípio da restituição, seja dos grandes ladrões, seja dos pequenos. Com isso, a alternativa 04 está incorreta, ela está errada. Agora acompanhe a leitura da alternativa 08. No trecho em questão, Vieira desaprova todas as formas de roubo praticadas pelos homens ao afirmar que o ladrão que furta para comer não vai nem leva ao inferno. Os que não só vão, mas levam de quem eu trato são os ladrões de maior calibre e de esfera mais alta. Então, nessa alternativa, nós podemos ver esse princípio de que o Padre Antônio Vieira desaprovava qualquer forma de roubo, mas que sim, ele ressaltava a questão dos maiores ladrões, dos ladrões de maior calibre. Então, a UEM considerou essa alternativa 08 como correta. E a alternativa 16 diz assim: no Sermão do Bom Ladrão, Vieira posiciona-se contra a roubalheira dos funcionários, governadores, ministros e autoridades que se valiam de sua posição no Império Português. Para criticá-los, o autor mostra uma postura ética contrária à corrupção que já existia no sistema colonial. E sim, essa alternativa está completamente correta, visto que durante todo o sermão foi exatamente isso que o Padre Antônio Vieira fez. Ele se posicionou contrário, à roubalheira entre os governantes e também trouxe uma postura ética, realmente trazendo essa questão do princípio da restituição e denunciando tudo isso que já acontecia no sistema colonial. Então, o gabarito dessa questão é 01, 08 e 16. Somando essas alternativas, a gente tem o número 25. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula a respeito do Sermão do Bom Ladrão do Padre Antônio Vieira. Desejo uma ótima prova para quem vai fazer o PAS-UEM desse ano. E se cair alguma questão a respeito desse sermão, eu espero muito que essa aula tenha te ajudado. Muito obrigada por ter participado com a gente.